A Guerra da Esperança contra o Tempo. Caio Fábio de Araújo Filho, editora Cepal. No ano de 1987, numa cidadezinha longínqua e gelada da Islândia, o presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos e o secretário do Partido Comunista Soviético, Mikhail Gorbachev, reuniram-se para decidir aquilo que os jornalistas e os futurólogos chamavam de a sorte do mundo, o futuro do planeta, o destino dos nossos filhos e dos nossos netos. Eles tinham praticamente nas mãos o poder de fazer com que a história desse uma guinada na direção do pânico, do susto, do medo e, por fim, do genocídio total. Ou, por outro lado, tinham o poder de desativarem as milhares de bombas que hoje têm o potencial de fazer o mundo explodir 100 vezes em pedacinhos. Ao final dos 3 dias de encontro, os dois estampavam um semblante pesado, como se sua retaguarda soasse uma música fúnebre, um requiem à medida que saíam do local do encontro, e os repórteres conseguiam detectar o fato de que o mundo continuava completamente ameaçado de destruição, do mesmo modo que estava antes de eles entrarem naquela casa para o debate. O que me impressionou em cada pessoa que falou a respeito daquela trágica notícia foi a realidade de que havia um terrível pessimismo instaurado no coração dos dois presidentes das superpotências. Era trágica a notícia, porque continuava a ser a notícia de que todos nós corremos o risco essencial da destruição total. Fiquei pensando nas implicações, nas repercussões, nas reverberações, nos ecos, nas consequências daquelas notícias no mundo inteiro, em bilhões de mentes. Imaginei o luto emocional com que muitos se vestiram. O pessimismo, a dor, a aflição, o medo, o pânico, as incertezas, a insegurança e, inclusive, nas mentes mais sensíveis e lúcidas, o desespero gerado com a notícia. Isto porque somos seres movidos à esperança. O motor de nossa alma é a esperança. Sem ela, seríamos acometidos ou por uma mórbida apatia ou por um desespero insuportável, que nos conduziria inevitavelmente e infalivelmente ao suicídio. Então me lembrei de mim há um bocado de anos passados, quando tudo que tinha diante de mim era um mundo ameaçado de extinção, uma sociedade contorcendo-se em misérias, discrepâncias e pecados, líderes que não me inspiravam qualquer perspectiva de futuro, qualquer poder de sonhar o melhor para o amanhã. Quando minha mente era exclusivamente marionetada, instigada, poluída, insuflada e dominada por drogas, imagens alucinógenas e tudo quanto eu ingeria de ingredientes químicos, a fim de que, de alguma forma, pudesse projetar a minha mente numa perspectiva que estivesse acima do caos que tangia a realidade que eu percebia como concreta à minha volta. Após várias tentativas, tanto desejo de encontrar um caminho, uma saída, após enveredar por tudo quanto me parecia como alternativa, fiquei perplexo diante do fato de que eu vivia absolutamente encurralado. Foi quando um desespero imenso me aconteceu. Olhava para cima e o que me parecia era que não havia um Deus que respondesse só questões da minha vida. Olhava em torno e nada tinha sentido.
Olhava para dentro de mim e tudo que havia era um borboletear de uma agonia horrível, passeando soberana no meu coração. E quando um garoto de 18 anos de idade chega a essas conclusões e decide que a vida não vale mais a pena ser vivida, é porque ele foi, de alguma forma, controlado e escravizado por uma agonia inominável. Era uma quarta-feira à noite. Saí à procura de uma arma para estourar os miolos, pois já não aguentava mais de tanta agonia. Disse àquela que era minha namorada, hoje minha esposa, que aquele era o dia decisivo e alguma coisa tinha que me acontecer. Ou eu encontrava com algo que emprestasse um sentido à minha vida, que me invadisse com uma esperança que fosse superior à desesperança que tentava me possuir, ou eliminava a minha existência naquele dia. E foi diante de uma decisão radical como essa que parei à porta de um templo sem nem mesmo me dar conta disso. Alguém me levou à galeria do templo, fiquei perdido no meio da multidão. Eram milhares de pessoas reunidas ali, num lugar que me parecia enorme. Alguém falava de Jesus Cristo. Sua mensagem tratava da cruz e da ressurreição. Eu conhecia a mensagem, talvez até razoavelmente bem. No entanto, ela me pareceu totalmente nova. A mensagem explodiu no meu peito e nesse dia caiu o meu manto de desesperança e brotou dentro de mim a esperança que hoje me faz viver. Ora, é à luz de tudo isso que eu quero meditar com você no capítulo 5 de João. Tendo isso em mente, você vai ler o texto a seguir. Após isso, eu espero ser capaz de conduzir você pelo caminho da esperança, mesmo quando tudo em volta é esmagadoramente nada. João 5, de 1 a 15. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda?
Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Definindo certas definições um tanto indefinidas acerca da esperança. Este texto de João nos coloca diante da descrição daquilo que se pode chamar de as definições mais belas do que possa ser esperança, conforme ela se manifesta na existência de um ser humano, como eu, você ou qualquer um. A palavra de Deus nos ensina a ver e a crer. Antes de tudo, que ter esperança é não aceitar a decretação da desgraça. Os versos 3 e 4 nos colocam diante deste fato. A desgraça estava decretada. Este decreto é percebido claramente através da palavra jazia, aí mencionada. Jazia volta de um poço, uma multidão de paralíticos, coxos, desafortunados, gente sem futuro. Esse era o status, a situação, a condição que os agrilhoava naquele estado de absoluta degradação e desespero. Contudo, contra esse status, aparece uma declaração absolutamente revolucionária e paradoxal. O grupo jazia esperando que se movesse a água. Havia uma rebelião de esperança contra o estado de desgraça. A condição era de dor, agonia, morte e limitação. Mas o coração se rebelava contra aquela situação que queria se manifestar como definitiva. O coração se rebelava contra a petrificação daquele estado de coisas e aguardava um movimento, uma revolução dos céus, um vibrar de Deus, um avivamento, algum tipo de expresso da intervenção divina. Um anjo movia as águas de quando em quando. Quem sabe? Ter esperança é isso. Não aceitar, sob hipótese alguma, a decretação da desgraça. É rebelar-se desamarguradamente contra ela. É assumir o fato de que a gente tem que encarar guerrilheiramente a desgraça que quer dominar sobre nós. Talvez você esteja se debatendo contra a situação da decretação da desgraça em níveis variados na sua existência. Quem sabe você está lutando contra o fato de que a desgraça tenta instaurar-se em sua família, na relação conjugal, na relação pai-filho, mãe-filho, na teia de comunicação da família. Quem sabe as coisas começam a se degradar, se partir na sua família e nas suas relações, ao ponto de não se conseguirem mais criar condutas de amor de coração a coração, pois a indiferença se alojou, a brutalidade se instaurou, a rudeza ganhou espaço, a mentira prevaleceu, o ciúme dominou e as mentes não conseguem pensar nada bom uma das outras. E alguns parece que assumem essa condição como íntima e definitiva. Assumem-na em relação de degradação de certas pessoas que lhe parecem irrecuperáveis. Outros são aqueles que se veem como irrecuperáveis, como pecadores crônicos, incapazes de pensar algo digno de si mesmo. Aquela dignidade que Deus deseja conferir a seus filhos.
Muitas vezes tais pessoas já desistiram de si próprias. Outros ainda assumem esse estado de decreto de desgraça com referência a igrejas do país, dizendo que não há nada de bom que deva ser sonhado e esperado em relação a que um dia a igreja venha a ser uma comunidade bela e reveladora do rosto de Deus para a sociedade brasileira. Outros assumem tal desesperança em relação ao próprio passado. Dizem, não há qualquer futuro possível para o Brasil, mesmo que seja no futuro do futuro. Para tais pessoas, a vida só tem na melhor das hipóteses, futuro do pretérito. Mas o que desejo afirmar é que aquele que tem esperança é marcado pela possibilidade e a condição de ser rebelde diante da desgraça, de não aceitar a decretação da miséria, a degradação, a culpa ou qualquer condicionamento que leve a vida a acontecer de modo diferente da vontade de Deus. Esse texto também nos ensina que ter esperança é crer que um dia o extraordinário vencerá o ordinário de nossa vida. Observe o verso 4, como nos permite ver de maneira maravilhosa esta declaração. Apesar de tudo, do ordinário, do cotidiano, de desgraça, da dor, do coxeamento, do manquitolar, da claudicância, das feridas nas costas, pernas murchas, corpos aleijados, vidas condicionadas a uma situação de total limitação, extraordinariamente, de vez em quando, descia um anjo em certo tempo. A esperança crê que o tempo do reinado da desgraça pode ser subitamente interrompido pela presença sobrenatural de Deus. Quem sabe você é alguém que acredita que a sua vida terá que ser escrita com as letras do absolutamente ordinário, mesquinho, cotidiano e tudo quanto torna menor que seus sonhos. Alguns parecem ter assumido de vez o fato de que a sua existência tem que ser medíocre, tem que coxear, capengar, reduzir-se sempre. Alguns parecem ter aceitado de maneira mórbida a situação de uma vida ordinária. Mas quem se deixa possuir por essa esperança que brota no coração pela ação do Espírito Santo, assume com todas as perspectivas de situação ordinária, condicionante de um estado de degradação e de pequenez, a certeza de que Deus pode interromper o ordinário com sua extraordinária presença sobrenatural. Será que você ainda tem condição de esperar alguma coisa para o futuro que não seja a mesmice de sua vida sem sonho? A palavra de Deus também nos ensina que ter esperança é crer na democracia da graça de Deus. É crer que ela atinge quem quer que seja e pode fazer a vida sarar de qualquer coisa. O verso 4 diz que qualquer um que se lançava à água quando o extraordinário de Deus estava em movimento, sarava de qualquer doença que tivesse, não importando quem ou o que fosse. A graça era socializada, atingia a todos. Isso me traz à mente a mulher que sofria de um fluxo perene de sangue. Ela assentou no coração que, se tocasse na orla das vestes de Jesus, seria curada.
Jesus estava a caminho de uma grande uma grande multidão dele se acerca e vai caminhando com ele na caravana da esperança e da santa perplexidade. E lá vem a mulher franzina, esgueirando-se por dentro da massa, querendo tocar em Jesus, pegar-lhe ao menos na beirada das vestes. E tocada, compelida pela esperança de que, se pegasse em Deus, seria curada. A multidão caminha, muitos tentam tocá-los, por variadas razões e motivações. Entretanto, em meio a todo aquele aglomerado, alguém sem nome, de imagem difusa, perdida na multidão. Alguém sem cara, sem endereço, sem personalidade afirmada. Alguém, apenas alguém, no meio de muitos, a quem os evangelhos chamam de certa mulher, consegue estender as mãos e tocar a orla das vestes de Deus. E o seu sangramento de 12 anos instantaneamente cessa, se estanca. E Jesus para, e a multidão toda para com ele. E ele olha em volta e pergunta: quem me tocou? Alguns julgam ridícula a pergunta. Senhor, todos te tocam. A multidão te aperta, te comprime e ainda pergunta quem te tocou? E Jesus diz: sim, eu pergunto se alguém me tocou porque senti que alguém me tocou diferente. Não foi um toque ordinário, um toque qualquer. Foi um toque de fé, um toque de dependência, um toque de procura, de ansiedade, de esperança. Alguém me tocou querendo algo de mim. Senti que de mim saiu graça, poder, cura, saúde. De mim fluiu virtude. Não importava quem fosse, não interessava o nome, de onde vinha, quem era. Era alguém que havia tocado Jesus e havia recebido democraticamente o esparramar da graça divina, que se dirige a todos os homens que aguardam essa graça com fé e esperança. Ter esperança ainda ter esperança é ainda ser candidato à corrida da fé tantas vezes quantas esta aconteça. Os versos 6 e 7 nos informam que aquele homem estava ali à beira do tanque de Betesda havia muito tempo. Estava ali um homem, diz ele, que enquanto ele ia para a água, outro descia à sua frente e recebia o privilégio que a ele era negado. Havia 38 anos que se candidatava a São Silvestre da Esperança. Todo ano ele estava ali como candidato à cura. 365 dias do ano, o dia todo dia, lá estava ele. 38 anos na São Silvestre da Esperança. Perdeu todas as corridas, sempre chegava alguém à sua frente, mas ele estava lá, pois para ele ter esperança era candidatar-se à corrida da fé, tantas vezes ela acontecesse. A esperança sempre faz de nós um corredor em busca de ideais. Sim, mas nem sempre nos torna vitoriosos aos olhos do mundo. Isto porque a vitória da esperança não é vencer. A vitória da esperança é não cansar, porque só quando não se cansa é que um dia se vence. Quando se cansa, não se vence. Isso me faz lembrar de uma senhora que conheci há muitos anos. Ela era amiga de minha mãe. Eu via sempre aquela senhora contando à minha mãe as tragédias de seu lar. Como o marido bebia, os filhos eram rebeldes, uma filha era incontrolável, encabrestável,
Não se deixava de modo algum dominar por ela. Passaram-se anos, fui para o Amazonas, onde pastoreei vários anos. Voltei ao Rio de Janeiro para assumir a Igreja Betânia, Igreja Presbiteriana Betânia, e inaugurar a Vinde em Niterói. De repente me vi como pastor daquela senhora em Niterói. Aos domingos de manhã, quando a divisava no meio do povo, nos jardins da igreja, uma forte inquietação me dominava. Isso porque havia anos eu ouvia dela as mesmas histórias e os mesmos pedidos. Agora, na condição de seu pastor, eu a ouvia dizer: Pastor Caio, ore pelo fulano. Ele continua dando trabalho. Ore também por meu filho, que largou aquilo e caiu nisso, e descrevia a situação. E era uma situação terrível de complicações. Por fim, quando eu a avistava, já me dizia: Deus, poupa-me de ouvi-la, pois já não suporto mais. Senhor, estou sendo triturado, me sentindo absolutamente impotente da situação dela. Não posso fazer nada para ajudá-la. Mas ela não desiste de me contar as mesmas coisas. Um dia eu não me contive e perguntei a ela como ela estava por dentro. Ela respondeu: Estou íntima, pois apesar de todas as minhas lutas estes anos todos, há uma coisa que não perdi: a esperança. Sei que pode demorar o quanto demorar, mas tenho certeza de que já estou de posse da vitória em nome de Jesus. Aquela mulher parece com as oliveiras plantadas no jardim do Getsêmani. Quem já esteve lá mais de uma vez pôde observar o seguinte: quando se chega lá a primeira vez, encontram-se oliveiras de 1.800 a 2.000 anos de idade, grossas, imensas, possivelmente contemporâneas da agonia do Senhor. Volta-se uma segunda vez e é possível que se as encontre secas, sem vida, como que completamente fadadas à morte. E você pode voltar um ano depois e descobrir a rebeldia da vida contra a morte no tronco da oliveira, negando-se a morrer, deixando nascer um outro broto que acaba deixando florescer uma nova oliveira no tronco quase morto. A esperança é assim. Ela se candidata à corrida da fé quantas vezes ela aconteça. E mais ainda, ter esperança é ter a única companheira na solidão de amigos e de ajuda. O verso 7 diz que este homem afirma: Eu não tenho ninguém. Mas ele tinha algo que muitos daqueles que têm dezenas de amigos não têm. Ele não tinha ninguém, mas tinha esperança, pois só a esperança faz um ser humano ficar 38 anos plantado no mesmo lugar, aguardando uma libertação. Ainda mais, ter esperança é crer mais no poder das coisas que acontecem imediatamente do que nas desgraças dos longos anos. O verso 5 diz que o homem estava enfermo há 38 anos. No entanto, observe o choque de tempos. O verso 9 diz: imediatamente o homem se viu curado. Quem tem esperança crê mais no poder das coisas que acontecem abruptamente do que nas desgraças acumuladas em longos anos. Isso é o que o texto nos diz acerca do que é ter e possuir esperança. Mas ele não se confirma a isso. Vai muito mais além.